Olá pessoal, tudo bem com vocês? É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento, bater esse papo. É um imenso prazer para mim estar aqui com vocês a cada semana com algum vídeo novo e que isso possa trazer para vocês uma forma de ter conhecimento sobre o comportamento humano, que é super interessante e que eu gosto muito e espero que vocês também gostem. Eu quero conversar com vocês de algo que pode literalmente transformar a sua vida, né? Ter esse conhecimento. Eu não sei se vocês já escutaram falar na neuroplasticidade. Vocês já escutaram falar da neuroplasticidade? Talvez sim, talvez não. Uns tenham sobre esse tema. E quero falar de uma maneira fácil e acessível para que todo mundo possa ter uma compreensão. Eu espero que possa conseguir isso. A neuroplasticidade é uma palavra um pouco complicada, né? Mas vamos falar do cérebro, né? Que pode ser libertador você ter um conhecimento sobre esse termo e esse tema, claro. Vamos falar do nosso cérebro. O nosso cérebro é capaz de se adaptar, de mudar e de crescer independentemente dos seus genes, da sua história de vida. É muito libertador a gente saber que a gente não estamos ligados aos nossos genes, né? Para que a gente possa seguir em frente. E eu quero que vocês saibam disso hoje. Vocês não estão presos ao passado, nem às etiquetas que receberam. O que importa é que vocês decidem fazer a partir de agora. E a ciência, ela está aqui para provar que isso é possível. Mas você deve estar se perguntando, mas Cris, o que é a neuroplasticidade? Vamos falar disso agora. Parece até complicado, mas não é bem assim. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de mudar e se reorganizar. Por muito tempo, a gente acreditava que depois de uma certa idade, o cérebro ficava congelado, estagnado, né? E que você não podia mais aprender. Se você não tinha talento ou se você tinha um hábito ruim, você estava completamente condenado a esse gene. Era assim que éramos vistos. Isso não faz muito tempo que mudou, né? Mas isso é um mito. Hoje em dia, a ciência agora nos mostra que o cérebro é incrivelmente flexível. Ele pode criar novas conexões neuronais e fortalecer até mesmo compensar perdas. E isso, na realidade, não é um privilégio só para algumas pessoas especiais, como a gente pode dizer. Todos nós temos esse potencial. A neuroplasticidade pode ser classificada em dois tipos principais. A primeira é a neuroplasticidade funcional. É quando o cérebro reconfigura as suas conexões para compensar uma função perdida, por exemplo. No caso de uma lesão, se você teve um AVC, aí a neuroplasticidade funcional entra nesse âmbito para que seu cérebro possa ser reprogramado. Mas isso a gente vai ver daqui para frente um pouco mais como isso funciona. A segunda é a neuroplasticidade estrutural. É quando o cérebro cria novas sinapses, por exemplo, novas sinapses e novos neurônios em resposta a um aprendizado e a uma experiência que fazemos, experiência vivida. Esse fenômeno é mediado por vários fatores, como a prática contínua de aprendizado, de estimulação mental e o ambiente emocional que você vive, e até mesmo a nossa alimentação. Isso tem uma ligação direta com o nosso cérebro. Então, é muito importante da gente ter conhecimento sobre isso. Eu quero dizer aqui para você que você não é refém dos seus genes. Vocês já ouviram falar alguém que diz, eu sou assim porque meu pai, minha mãe era assim, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, é por estar nos meus genes. Isso é um pensamento comum, porém é totalmente errado, é um mito, isso não é verdade. A ciência já provou que nós não dependemos dos nossos genes. Estudos já mostraram que nossos genes são como um interruptor, por exemplo. Eles podem ser ativados ou desativados, dependendo do ambiente, dos hábitos e das escolhas que você faz. Você já parou para pensar nisso? Que você não depende dos seus genes? Você que está aí agora pensando que você leva uma vida, talvez não é aquela que você queria, porque talvez seu pai, sua mãe é assim, e você acredita profundamente que se você é assim, é culpa dos seus pais, ou de alguém que passa na sua família, um tio, enfim, alguém que influenciou devidamente de uma maneira não talvez correta para você, e que você está aí agora achando que tudo que você vive é por causa dos genes que você está trazendo da sua família? Pois é, mas eu quero dizer para você agora que isso não é verdade. A ciência já provou que os nossos genes
É um interruptor onde você pode ativar e desativar, dependendo da maneira como você vive, dos seus hábitos e das escolhas que você faz. Você já parou para pensar nisso? O Dr. Joe Dispenza, por exemplo, um dos maiores pesquisadores e palestrantes do mundo sobre esse tema, ele fala muito sobre isso. Ele explica que quando você muda seus pensamentos, suas emoções e até mesmo seus comportamentos, você está literalmente reprogramando seu cérebro e influenciando seus genes. E isso é incrível, porque significa que você pode criar uma nova realidade para a sua vida, para você mesmo, independentemente do que herdou ou viveu até agora. Você imagina que você é capaz? Pois é. Está na hora de começar a pensar sobre isso, a refletir. Você que está aí parado pensando que a sua vida não vai para frente porque a culpa é dos seus genes, agora isso você não tem mais desculpa. Agora você pode parar e pensar, analisar, estudar, procurar se informar que isso não é verdade. A ciência já provou que nossos genes podem ser desativados ou ativados. E tudo depende do comportamento e dos hábitos que você cria. Mas como funciona a neuroplasticidade neuronal? Isso a gente vai ver agora. Gente, vocês sabiam que o nosso cérebro é formado por 86 bilhões de neurônios? É verdade, muitos neurônios, né? Esses neurônios se comunicam através de sinapses, que são como pontes de informação. Quanto mais você repete um pensamento ou um comportamento, mais você fortifica essa ponte. E essa ponte se torna mais ligada. Vocês já pararam para pensar nisso? Como o nosso cérebro funciona? A descoberta das sinapses neuronais transformou nossa compreensão do cérebro humano e do próprio potencial da nossa mente. Isso transformou a ciência. Antes se imaginava, alguns cientistas diziam que nossos neurônios se conectavam como um fio, como uma forma contínua, né? Como um fio elétrico. Mas, no entanto, um desses cientistas que estudou muito sobre os neurônios revelou que, na verdade, os nossos neurônios são separados por um espaço minúsculo, justamente a sinapse, onde acontece a verdadeira magia de comunicação cerebral. Esse espaço entre os neurônios não é vazio, justamente é ali os sinais elétricos se transformam em mensagens químicas que atravessam essas sinapses e permitem que o nosso cérebro funcione como uma rede complexa, interconectada. É incrível, né? Nosso cérebro, a potência que ele tem. Cada pensamento, cada movimento, cada emoção é o resultado dessas conexões. Vocês já pararam para pensar nisso? É super impactante na nossa vida, né? O impacto dessa descoberta vai além da neurociência. A compreensão do cérebro é dinâmico e plástico, ou seja, capaz de se reconfigurar e formar novas sinapses, abrindo portas para um entendimento profundo da capacidade do ser humano de mudar e poder evoluir. É incrível, não é? A gente pode poder saber disso. O nosso cérebro não é uma estrutura física, ele é uma rede de possibilidades que responde a experiências e ao nosso aprendizado. Mas o que isso significa na prática, né? Ao longo da vida, temos o poder de reescrever a nossa própria história. Cada habilidade que adquirimos, cada desafio, é uma oportunidade para criar novas conexões e fortalecer as existentes. Nós não somos prisioneiros do que fomos ontem, por exemplo. Somos moldados pelo que escolhemos aprender e reagir ao mundo ao nosso redor. Essa descoberta das sinapses foi uma grande revolução para a ciência. Ela nos lembra que somos essencialmente seres em constante transformação e que o verdadeiro poder está na nossa capacidade de aprender, de se adaptar e crescer. A cada sinapse formada, o cérebro se torna mais robusto e mais capaz de aprender e mais criativo. E esse é algo poderoso que nós não podemos esquecer. Isso quer dizer que o nosso futuro está sempre ao alcance da nossa mente. Isso pode dizer que nós podemos transformar o nosso futuro. É incrível, né? A gente pode imaginar o nosso futuro, aquele futuro que nós queremos, se libertar do passado, nossos genes,
e programar o nosso futuro. Vocês já perceberam como é fácil cair um hábito ruim, né? Pois é, isso acontece porque o cérebro é eficiente. Ele reforça as conexões que você usa com mais frequência. É incrível, né? Quando a gente tem um mau hábito, a gente sempre segue esse mau hábito, porque justamente essas sinapses, elas se interligam entre elas e cada vez mais fortalecida. Mas o oposto também é verdade. Se você parar de alimentar um pensamento negativo ou um hábito ruim, essas conexões enfraquecem e podem até desaparecer. É verdade. Para você que quer perder aquele hábito, entenda bem isso aqui. Quando você quer aprender algo novo, uma nova profissão, você está estudando, o que você muda a sua rotina, o seu cérebro está literalmente se reformulando. Isso não é mágica, isso é ciência e isso já foi provado. Vou compartilhar alguns exemplos de estudos impressionantes. Pacientes com AVC que perderam certas funções neuronais, funções motoras, devido aos danos no cérebro, mas que com muito treinamento e repetição diariamente conseguiram ativar outras áreas do cérebro que puderam assumir essas funções que antes foram perdidas. Imaginam como isso é uma grande revolução para a nossa ciência? Também falamos muito de meditação. Oração, reza, o que você achar melhor. A meditação, estudos mostram que a meditação pode fisicamente mudar as regiões do nosso cérebro associadas à compaixão e ao foco. É super incrível da gente poder entender sobre isso. A gente fala muito de meditação, de oração, enfim, do que você achar melhor, mas isso também tem uma influência muito grande na nossa função motora, no nosso cérebro. Estudos já até mostraram que a meditação é uma ferramenta poderosa para reprogramar nossa mente. É incrível, né? Você já parou para pensar? Você já meditou na sua vida? O aprendizado de novas habilidades, por exemplo, pessoas que aprenderam a tocar um instrumento, ou falar uma nova língua, um idioma, enfim, mostraram um aumento significativo na densidade das conexões neuronais em certas partes do cérebro. É incrível, né? Porque a gente pode agora mensurar e estudar essas partes do nosso cérebro que antes, até então, não era estudado. Eu queria deixar aqui para vocês algumas práticas diárias que você pode colocar na sua vida para que você possa usar a neuroplasticidade ao seu favor, tá certo? Vamos lá? Primeiro, pratique a autopercepção. Você sabe o que é autopercepção? É aquilo que você possa identificar seus pensamentos e hábitos que não estão te ajudando naquele momento. Escreva sobre eles, por exemplo. Pegue um papel, um caderno, escreva sobre eles. Se você reconhecer esses pensamentos que você está tendo nesse momento, esse já é o primeiro passo para você mudar. Em seguida, se você tiver a possibilidade de tirar um momento do dia para que você possa fazer uma meditação, uma visualização, isso é muito potente para o nosso cérebro. Se você puder dedicar 10 minutos para que você possa ter a visualização, que você possa visualizar a pessoa que você quer se tornar, imagine-se vivendo seus objetivos como se já fossem reais. Que você sentisse essas emoções vibrando no seu corpo. Isso é muito poderoso, pode te ajudar muito na sua vida diária. Também, terceiro, repita afirmações positivas. Eu sei que é difícil, no dia a dia é complicado, mas se você tiver um tempo de parar e pensar, peraí, o que eu estou pensando agora? Por exemplo, se você tiver pensamentos negativos, porque é algo que não vai no dia, aí você auto-percepta, né? Você identifica o que você está sentindo naquele momento. Aí você substitui por pensamentos automáticos, positivos, até ficar no seu subconsciente. Fortaleça esses pensamentos positivos por frases que te empoderem. Isso fortalece novas conexões neuronais. Isso te ajuda muito, mas é complicado no começo, porque você tem que se tornar um hábito. Até esse hábito poder entrar no seu subconsciente e ficar como um programa bom, demora um pouco. Você tem que insistir. O que a gente fala muito também é, por exemplo, aprender algo novo. Pode ser coisas pequenas, diárias, por exemplo, fazer comida, cozinhar algo novo, fazer uma receita, tentar um hobby, enfim. Isso estimula as novas sinapses neuronais. Isso é muito poderoso para o seu cérebro. Ajuda muito a você a reestabelecer essas novas sinapses, esses novos caminhos.
Terceiro, seja paciente consigo mesmo. Por exemplo, mudanças elas levam muito tempo. Talvez pouco, menos para umas pessoas, mais para as outras. Mas isso tem que ser diariamente. Nosso cérebro adora a zona de conforto, mas cada pequeno passo conta. Isso é muito gratificante para você, se você puder entender isso. O aprendizado contínuo é desafiar o nosso cérebro com novos aprendizados, ativando as conexões neuronais. Isso pode, por exemplo, pode ser feito ao aprender um novo idioma, tocar instrumento, ou até mesmo aprender um novo hobby, como eu disse primeiro, né? Isso você é um fato e já foi provado que isso ajuda muito esses exercícios neuronais. Aí entra a parte dos exercícios físicos, né? Que é muito, para uns é mais fácil, para outros é um pouco mais difícil, mas isso é muito importante na nossa vida. A prática de atividade física, ela também está diretamente relacionada à neuroplasticidade, já que o exercício melhora a circulação sanguínea no cérebro e favorece também a produção de novos neurônios, especialmente na área do hipocampo, que é responsável pela memória. Gente, para terminar, eu espero que eu tenha respondido algumas perguntas para vocês, que vocês possam refletir e saber que os nossos genes não são aquilo que nós pensávamos antes, que os nossos genes não são responsáveis pelo que estamos vivendo agora, que você possa saber que a partir de agora você pode modificar o seu cérebro, essas sinapses, você pode modificar esses caminhos para aquilo que você quer e não para aquilo que você não quer. Eu espero que tenha sido claro o que eu expliquei. Se vocês tiverem dúvidas ou outra, pode deixar no comentário abaixo. Quando eu puder, eu respondo para vocês. Vocês são os arquitetos do próprio cérebro. O poder de mudar está nas suas mãos. Comece agora mesmo a se perguntar: quais pensamentos e hábitos que estou reforçando? O que você está disposto a deixar para trás? Essa é a pergunta, né? E lembre-se, cada escolha que você faz é como um tijolo na construção de quem você quer ser. Seus genes não te definem, mas as suas decisões sim. Isso é super importante você saber disso. Obrigada por estarem aqui e se permitirem, né? Por se permitirem crescer. Vamos juntos criar uma nova realidade. Você pode.